Boa noite, queridos irmãos. Estamos hoje aqui na Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, no Paraná, para mais um culto do nosso Quarta-feira, que acontece às quartas-feiras aqui na nossa igreja, e tem sido realmente um tempo maravilhoso. Temos aprendido muito do Senhor, aprendido a orar, temos visto cura, milagre, vidas, Senhor, têm se quebrantado, famílias têm sido transformadas. E agora eu quero começar esse tempo orando, consagrando esse momento ao Senhor e liberando uma palavra também de bênção aí sobre a sua casa, sobre a sua vida. Vocês nos assistem agora nesse tempo de distanciamento, nós estamos nesse nosso culto online, mas o Senhor tem trabalhado grandemente na sua vida. O Espírito Santo de Deus, Ele trabalha aqui, Ele age aí e Ele inunda aí a sua casa, e você precisa saber que o Senhor está aí com você e grandes coisas Ele pode fazer e vai fazer aí na sua casa, amém? Coloque-se agora em oração diante do Senhor, coloque diante do Senhor, apresente ao Senhor o que você precisa ainda, o que você espera do Senhor, o que tem sido os motivos da sua oração. Pai, em nome do teu Filho Jesus, Senhor, eu quero agora colocar diante do Senhor esse culto. Deus, eu quero estabelecer a autoridade do Senhor, Pai. Esse culto é teu, esse momento é teu, Senhor, e a palavra do Senhor é que vai ser ministrada aqui, que seja ministrada com autoridade, que o canal esteja totalmente aberto, liberado. Deus, quero colocar agora cada lar que nos assiste diante do Senhor, cada vida, cada lar, cada casa. Eu não conheço, mas o Senhor conhece ele, o Senhor conhece aonde essa mensagem está chegando aí, Pai, e que essa mensagem que vai ser ministrada hoje aqui do teu altar, seja uma palavra que vai impactar corações, seja uma palavra que vai gerar vida, vai gerar transformações, Deus, em nome de Jesus. Deus, eu repreendo, Deus, todo espírito contrário, toda palavra, toda voz que não venha do Senhor, eu faço cessar agora em nome de Jesus. Libero agora uma palavra de calma em cada lar, de paz. Aquieta agora, Senhor, aquieta agora os corações. Retira agora, Deus, toda incredulidade, toda irritabilidade, sonolência, tudo aquilo que impeça eles de ouvirem, Pai. Libera os ouvidos, libera a visão, Pai. Prepara os corações, Deus, para receber uma palavra que vai gerar vida e vai gerar cura em nome de Jesus, Deus. Amém, amém. Recebe, dá um amém aí, bem aleluiado. E hoje grandes coisas o Senhor vai fazer na sua casa. Olá, boa noite, graça e paz. Esse culto quarta-feira, o culto mais aleluiado dessa cidade, não só dessa cidade, desse país inteiro, é o culto mais aleluiado. E nós estamos aqui nesse momento e nós queremos fazer um momento de consagração. E daí você pensa assim, pastor, vai consagrar só o dízimo? Não, eu quero consagrar a tua vida também, eu quero consagrar a tua casa, eu quero consagrar também o teu dízimo, a tua oferta, você vai consagrar. E nós estamos aqui numa grande campanha aqui na igreja, nós estamos fazendo a campanha alargando as nossas tendas. Seja um abençoador dessa obra, alargue as tendas, venha participar desse mover sobrenatural daquilo que Deus está fazendo. E tem um texto que tem sido o texto base que nós temos usado para essa campanha, que é Isaías 54, verso 2 e 3, e diz assim a palavra do Senhor: alargue o lugar da sua tenda. Nós estamos expandindo, nós estamos alargando o lugar da nossa tenda. Estenda bem as cortinas da tua tenda, não impeça, estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Que texto maravilhoso da palavra de Deus, nos ensinando para nós realmente esticarmos as nossas tendas. Quando nós esticamos as nossas tendas, na verdade nós estamos estendendo o reino dos céus, é o reino de Deus. Jesus, na sua caminhada aqui na terra, por vários momentos ele diz: eis que é chegado o reino dos céus, e o que nós estamos fazendo é anunciando esse amor, anunciando a salvação, e você pode participar disso, todo esse movimento. Você tem esse privilégio de participar. E eu sei que você já está com muita vontade de participar e você está aí em casa. Pastor, fala logo, como é que eu participo? Aqui à minha esquerda tem um QR Code, você pode colocar o teu celular ali, ele vai te direcionar diretamente para o site da igreja. Então você pode ir para o site da igreja, lá vai ter Contribua, vai ter as formas que você pode contribuir. Também você pode fazer via o aplicativo da igreja. Nós podemos fazer através do cartão de crédito, você pode ir lá,
coloque o teu cartão de crédito. Como que funciona, pastor? É rápido, 24 vezes de R$100. Aí você está dizendo assim, pastor, 24 vezes de R$100, pois é. Lá em casa uma pizza custa quase isso. E o que nós combinamos lá em casa é que nós deixamos de comer uma pizza por mês e nós estamos ofertando. Eu e a minha família nos juntamos, eu, a Maria, o Lucas e a Manu, e nós passamos um pouco desse valor, porque Deus colocou isso no nosso coração. Nós não queremos deixar de participar desse privilégio, de alargar as tendas, de levar o evangelho da salvação e da paz, e você pode participar. Mas daí você está pensando, pastor, mas mesmo assim, mesmo eu juntando com mais um aqui em casa, fica pesado. Você pode fazer a partir de R$50, você pode fazer valores que você queira fazer acima de R$50. Não deixe de participar, porque se você doar 50, alguém que também está do outro lado, em outra cidade, em outro estado, também está pensando, para mim 100 é muito, mas eu posso 50, então fechou 100. Eu me juntei com a tua família, e você vai estar se juntando com alguém que é da família da fé, é da família da IBBR, e você vai estar participando. Você também pode fazer e participar através de boleto. Faça o teu boleto lá de R$100, de R$50 e contribua. Não deixe de participar, não deixe de participar. E no final nós vamos fazer aqui, quando tudo estiver inaugurado, nós vamos fazer uma grande festa aqui de inauguração, nós vamos fazer uma grande celebração com fogos de artifício. O pastor nem falou isso, mas eu já estou falando. Nem que eu compre uma caixa de fogos de artifício. Mas nós vamos estourar, nós vamos fazer uma grande celebração ao nosso Deus. Por causa da fidelidade de você e da fidelidade de todos aqueles que estão participando. Vamos orar por esse momento? Vamos consagrar realmente isso ao Senhor. Vamos dizer para Deus que nós dependemos dEle, porque nós somos uma igreja que dependemos do Senhor. E eu quero convidar meus irmãos aqui, o seminarista Christian vai estar me ajudando, e a pastora Fabiola vai estar nos ajudando, nós vamos orar por você. Eu quero começar orando pela tua família, eu quero orar pela tua casa, eu quero realmente abençoar a tua família, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, por essas famílias que nos assistem nessa noite. Eu quero orar por essas famílias, Pai. Famílias realmente que talvez tenham vivido, estejam vivendo um deserto de sequidão de relacionamentos, de sequidão, Pai, de fé, de sequidão de esperança. Quando elas olham para a vida delas, quando elas olham para a família delas, talvez elas estejam vendo um deserto, Senhor. Mas agora eu quero, em nome de Jesus, liberar uma palavra que rios de água viva vão brotar e vão jorrar agora, em cada família, Pai. E aquilo que estava morto, aquilo que estava sepultado na vida dos teus filhos, está renascendo agora em nome de Jesus, está ressurgindo, com a água da vida, que é o Senhor Jesus Cristo, está entrando em cada casa, está entrando agora nas famílias, Pai, em nome de Jesus, está brotando a fé, está brotando novamente o amor e a esperança em cada casa, em cada família. Pai, eu quero abençoar as famílias, Pai, em nome de Jesus, que as famílias, ó Pai, nessa noite possam ter um encontro com o Senhor, que elas tenham a alegria de estar juntas novamente, Pai. Traz realmente o coração de cada um para um ambiente de cura, de restauração, Senhor, da parte do Senhor. Eu abençoo cada família, que as famílias se fortaleçam no Senhor, que as famílias da IBBR se fortaleçam na palavra do Senhor, que eles decidam se levantar como guerreiros, como valentes, como homens e mulheres e filhos cheios do Espírito Santo, que levem realmente essa palavra, Senhor, de fé e de esperança, que possam participar de todo esse mover sobrenatural que o Senhor está fazendo, não só na Igreja Batista do Bom Retiro, alargando as nossas tendas, que as famílias da tua igreja, Pai, possam alargar as suas casas, alargar as suas tendas, tanto para a direita quanto para a esquerda, que eles possam viver os milagres do Senhor cada dia, Pai, em nome de Jesus. Eu quero abençoar as famílias, Pai, liberando uma palavra de restauração, liberando uma palavra de cura, liberando uma palavra de libertação, Senhor, sobre cada coração, em nome de Jesus, Pai. Que possamos ouvir os testemunhos das maravilhas do Senhor acontecendo em cada casa, Senhor, em nome de Jesus. Aquele filho que está na biqueira vai voltar para casa em nome de Jesus. Aquele marido que está com a amante vai deixar a amante agora em nome de Jesus e vai voltar para casa. Aquela mãe que abandonou o seu marido com os filhos vai retornar, e as famílias da igreja serão famílias fortalecidas no Senhor, cheias do fogo, cheias do amor do Senhor. Eu quero abençoar cada família, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Eu quero convidar o Christian agora. Aleluia, aleluia. Nesse momento nós vamos orar por cura, a cura do seu físico, a cura da sua alma, do seu emocional. Nós queremos orar para que o Senhor opere milagres nessa noite, através da cura dele. Queremos clamar por isso. Coloque o seu pedido de cura no chat, nós vamos orar por isso.
e queremos apresentar diante do Senhor as suas petições, os seus desejos, em nome de Jesus. Pai, eu clamo ao Senhor que o Senhor venha derramar neste momento sobre a vida do teu povo o bálsamo de cura sobre eles, ó Pai. Tira toda a enfermidade, Senhor, em nome de Jesus. Tira a enfermidade, Senhor, do físico, toda dor, Senhor, toda dor de cabeça, Pai, em nome de Jesus, toda dor na perna, Pai, em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor que o Senhor esteja tirando todo o diagnóstico contrário à tua vontade. Cura, Senhor, vem com cura de todo câncer, Senhor, levantado no meio do teu povo, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, cura emocional, Senhor, da vida do teu povo, Senhor. Pessoas estão sofrendo, Senhor, em meio a essa pandemia, porque muitas vezes não conseguem se relacionar com outras pessoas e o emocional começa a ficar abalado. Por isso eu peço ao Senhor que o Senhor venha tratar o emocional deles, ó Pai, para honra e glória do teu santo nome, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, revigora, Senhor, o físico do teu povo, Senhor, para que eles possam ter força, Senhor, para buscar a tua presença, Pai, ainda mais, em nome de Jesus. Traz, Senhor, o relacionamento maior contigo ainda mais. Pai, faz com que o espírito do seu povo seja cheio agora neste momento, em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que tudo aquilo que não provém do Senhor, que esteja, Senhor, alojado agora, bata em retirada. Toda, Senhor, doença, bata em retirada, eu ordeno agora em nome de Jesus Cristo. E peço ao Senhor, que o Senhor venha trazer, Senhor, um físico novo sobre a vida do teu povo, ó Pai. Eu peço ao Senhor, que o Senhor venha trazer, ó Deus, um ânimo novo sobre a vida do teu povo, e eles estejam, Senhor, buscando a tua presença, sendo revigorados por ti, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém e amém, Senhor. Amém, queridos. Agora eu quero orar pelos seus impossíveis. Vocês têm um impossível? Há algo aí na sua vida que você entenda que tem sido impossível, que você já não consegue administrar? Você tem orado, muitas vezes até mesmo você tem feito coisas e agora você precisa entregar ao Senhor e deixar o Senhor cuidar de algumas situações, deixar que o impossível de Deus aconteça na sua vida. Amém? Pai, em nome do teu Filho Jesus, Senhor, eu quero agora, juntamente com cada um dos meus irmãos que nos assistem, apresentar diante do Senhor aquilo que tem sido impossível, aquilo que nós precisamos do milagre, do agir sobrenatural do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, visita agora cada causa que está sendo apresentada, Pai. Cada família, Pai. Senhor, pode ser um marido, uma esposa, um filho afastado, há tantos anos lutando por uma restauração, Pai. Uma enfermidade há anos, Senhor, assolando e destruindo um corpo, Pai. Pode ser, Senhor, um problema financeiro que se arrasta há tantos anos. Senhor, em nome de Jesus, entregamos ao Senhor aquilo que humanamente tem sido impossível. Cremos num Deus todo-poderoso, num Deus do impossível, que visita a causa de cada um deles, que pode fazer realmente acontecer um milagre, Pai. Senhor, que os teus servos vejam o milagre do Senhor na vida de cada um deles. Espírito Santo de Deus, opera agora o milagre que eles estão buscando. Opera agora, Senhor, o milagre, o impossível que eles vejam acontecer, seja de restauração, seja de cura, seja de conversão, Pai. Mas que o Senhor esteja trazendo, Pai, um milagre, Senhor, em nome de Jesus, que causas sejam entregues ao Senhor agora. Irmãos, entregue ao Senhor aquilo que você precisa entregar, que você não consegue administrar. Deixa o Senhor operar um milagre na sua vida. Pai, eu quero também liberar uma palavra de bênção sobre a vida financeira dos teus servos, Pai. Quero pedir, Senhor, que o Senhor esteja, Senhor, trabalhando nos seus corações, para que eles reconheçam que o Senhor é Deus, é o Senhor quem tem sustentado, Deus, e que eles sejam fiéis ao Senhor, Pai. Eu quero abençoar a vida financeira deles, Pai. Senhor, abençoamos os dízimos, as ofertas, tudo que eles têm trazido, os consagrados aqui na tua casa, na tua igreja, Pai, que eles continuem sendo fiéis ao Senhor também, Deus, vendo que o Senhor é um Deus que tem cuidado e sustentado, Pai. O Senhor tem sustentado, Deus. Muito obrigada pelo teu sustento, Pai. Se alguém precisa, Senhor, de um emprego novo,
tá desempregado, está passando uma situação difícil. Deus, que portas de emprego estejam sendo abertas. Portas de emprego que o Senhor, só o Senhor, Pai. Porta que o Senhor abre, Deus. Ô, Senhor, ninguém fecha. Que eles reconheçam a tua mão, Senhor, em nome de Jesus. Deus, queremos também abençoar cada casa, cada vida, cada um que tem entendido e tem participado conosco aqui nessa campanha de alargar as tendas da IBBR, Deus. Senhor, muito obrigada, que o teu Espírito Santo continue assim, trazendo, constrangendo, trazendo pessoas para estar junto, Senhor, nos apoiando, Pai, nessa campanha, Deus. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dá um amém aí, aleluiado, e recebe a vitória, recebe um milagre na sua vida. Olá, queridos, graça e paz, a paz de Deus para o seu coração. Hoje, culto de quarta-feira, a Igreja Batista de Bom Retiro tem um culto regular na quarta-feira, sempre às 20 horas, e você é muito bem-vindo, e nós vamos começar orando ao Senhor, nosso Deus e Pai. Pai querido, nós nos confessamos diante do Senhor, precisamos de Ti, e nos revestimos da unção do Teu Espírito. Nós pedimos que os nossos ouvidos sejam desbloqueados, a nossa mente, Pai, seja apaziguada, o nosso coração esteja pronto para receber do Senhor uma voz de restauração, uma palavra do reino dos céus, que saia do Teu trono, que nos abençoe em nome de Jesus. Fala com a gente, Pai. Amém. Amém, queridos. Estamos começando uma nova jornada de ministrações que trata a respeito de restauração e de recomeços na nossa vida. Nós estamos aí trabalhando em cima do livro de Neemias. Neemias foi um grande engenheiro. Neemias, ele abandona uma posição de destaque dentro da corte de um rei. Ele sai então de volta para Jerusalém. Ele encontra a sua cidade destruída, ele encontra as muralhas de defesa da cidade destruída, e a Bíblia sempre fala de algo, é muito interessante isso, existe uma palavra de Deus por trás da história, não é simplesmente a história de uma reconstrução de um muro, ele está falando, na verdade, a história da reconstrução da nossa vida. Esse livro de Neemias, ele fala sobre como nós devemos proceder depois que nós erramos, depois que a nossa vida está arrasada, depois que a nossa vida está destruída. E não precisa estar com a vida toda, não. Às vezes nós estamos com um pedaço dela, uma área da nossa vida que ela está, que ela foi de alguma maneira atingida, que ela foi de alguma maneira alvo de uma tragédia, e você precisa recomeçar. É alguém que tinha uma vida financeira muito bem ajustada, e de repente ela perde tudo. Alguém que tinha um casamento no altar, e esse casamento é dissolvido, a pessoa se torna viúva, ou é abandonada, ou abandona o cônjuge. É a história de relacionamentos que são partidos, que tem que recomeçar. É a história da vida da gente, ou de um pedaço da vida da gente, que precisa recomeçar com o Senhor. E hoje eu quero falar sobre as causas do sofrimento e como nós devemos investigar o sofrimento. Você sabe que para que você comece a restaurar, para que você comece a reconstruir, é necessário você entender a razão pela qual aquilo foi destruído. Então é isso que nós vamos fazer. Em Provérbios 26, 2, diz: como pássaro que foge, como andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Então, quais são as causas de uma vida maldita? Quais são as causas da destruição? Qual é a fonte de todo mal? Então, não fique pensando assim, que tudo acontece na sua vida simplesmente sem sentido, não tem uma razão. Tudo tem uma razão. Nosso Deus é um Deus que tem assim, ele tem controle, né? A Bíblia diz que nem um passarinho cai do céu sem que Deus autorize. Então não fique pensando assim, que Deus assim, ele está alheio, ele está com seus olhos fechados a respeito daquilo que está acontecendo. Não é nada disso, mas existe sim uma causa, existe sim uma razão para o sofrimento. Por quê? Como
uma árvore que voa veloz, a maldição sem causa não consegue te atingir. O mal sem causa precisa de uma razão para o mal te atingir, para que a falência te atinja, para que a destruição te atinja. Neemias 1,7 fala sobre a causa da ruína. Ele diz o seguinte: de todos nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste. Então Deus deu para a gente o quê? Um mandamento. Deus deu para a gente uma direção. Esse mandamento parece assim algo que é ditatorial. Não, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas no caso da Bíblia não é. O mandamento é uma orientação para você não quebrar a cara. Quando Deus diz para você, ó, não faça tal coisa, ele está dizendo assim, ó, não faça, porque se você fizer, você vai bater de cara no muro. Não faça, que se você quiser, você vai cair num buraco e não vai sair dali. Então tem muita gente tomando decisões a respeito das suas vidas pessoais, a respeito dos seus casamentos, a respeito dos seus negócios, que são decisões absolutamente distintas da palavra de Deus. Ele fala assim, olha, não pegue dinheiro emprestado. Aí você não, vou pegar. Aí quer dizer, ele quebra a cara. A Bíblia diz que você não deve, por exemplo, ser fiador de ninguém. A Bíblia diz isso. Olha, cuidado, não seja fiador, porque alguém vai chegar e vai tomar tua casa, vai tomar tua cama, vai tomar o que é teu. Aí a pessoa, não, eu vou ser fiador sim. Quer dizer, você desobedece um princípio de Deus e depois fala assim, por que o mal me tocou? Aqui, Neemias está dizendo assim, nós estamos em ruínas, aqui os muralhas de defesa da cidade estavam em ruínas, e a razão da nossa ruína foi que nós desobedecemos o conselho do Senhor, nós desobedecemos o mandamento do Senhor, nós ignoramos o juízo do Senhor. É isso que ele está dizendo. Então, a causa da ruína é essa, mas existe um poder de Deus no arrependimento. Lucas 15:7 diz assim, caindo porém em si, disse, quando desempregado de meu pai tem abundância de pão, eu aqui pereço fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu, e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Disse-lhe o filho, pai, pequei contra o céu, diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Essa história do filho pródigo, que é amplamente tratada em Lucas capítulo 15, é a história do menino que tinha fartura em casa, ele sai de casa achando que vai continuar com a fartura, mas ele passa a ter fome. Então, quando ele tem fome, ele descobre que é dentro de casa que ele é saciado, então ele volta para casa, ele se arrepende, ele confessa o pecado, e ele volta para casa para nunca mais voltar lá para o chiqueiro que ele estava. E ali ele é farto, Deus manda matar o bezerro cevado, ou seja, a diferença entre viver longe de Deus e perto de Deus é fome. Ele trabalhava num lugar que eles cultivavam porcos, mas ele não podia comer a comida dos porcos. E em casa, o pai manda matar o quê? O bezerro cevado. Então, quer dizer, existe um lugar de arrependimento para restauração. A restauração, ela vem com isso. Lucas 15:24 diz assim, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. O que significa regozijar-se? Significa alegrar-se intensamente. As áreas da nossa vida em que nós somos entristecidos, somos fracassados, somos arrasados, são áreas de desobediência. Quando você fala assim, não, então eu vou obedecer a Deus. Quando você fala, vou obedecer a Deus, a alegria volta de novo. Por quê? Porque você tem uma colheita abençoada por causa da semeadura da obediência. Entenderam isso agora? Então tem muita gente querendo que a gente ore, pastor, ora por mim para minha vida mudar. Só que ela não quer mudar de vida. Ela quer continuar semeando desobediência, ela quer continuar semeando rebelião, ela quer continuar semeando ódio e quer ter uma colheita de quê? De gente feliz, não vai ter. O que a Bíblia está dizendo é que o arrependimento é capaz de restaurar a alegria. Querido,
O que não pode é você ficar errando sempre a mesma coisa. É sempre o mesmo pecado, é sempre a mesma decisão louca, é sempre o mesmo destino fora de propósito. E a gente fala, não faz isso, não assine esse contrato, não entre nesse negócio, não abandone seu emprego agora. Ah, não, eu vou fazer o que me dá na telha. Quer dizer, aí a tristeza te toca. E quando a tristeza te toca, você fala, eu errei de novo. O arrependimento é capaz de trazer para você alegria junto de Deus. O arrependimento, ele traz perdão. Mateus 12, 41, os ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram, olha a palavra arrependimento, com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. O que Jesus está falando? Jesus está te dizendo, está se dirigindo para o povo de Israel, e ele está fazendo milagre. Ele ressuscita a filha de Jairo, ele cura o servo do centurião à distância, ele anda sobre as águas. Jesus, ele cura o endemoniado, liberta o endemoniado gadareno. Jesus repreende o vento, repreende a tempestade. Jesus multiplica pão. Ele é solução para a vida dos aleijados, que passam a pula de alegria, os cegos veem, os mudos falam. E aí, mesmo o povo vendo os sinais e maravilhas, eles não se arrependem. Então Jesus, ele está falando o seguinte, eu estou pregando a verdade para vocês, vocês não acreditam. Há na Bíblia um profeta chamado Jonas. Se você não conheceu ele, a história é muito famosa, porque ele foi engolido por um grande peixe, e ele foi jogado no mar, engolido por um grande peixe, ele é vomitado na praia, e ele sai para pregar numa cidade chamada Nínive, que era a capital, inclusive, de uma nação inimiga de Israel, chamada Assíria. Ele prega e há um grande avivamento e arrependimento na cidade. E naquele dia, a cidade se arrepende e o juízo de Deus é afastado. Diz assim, que a derrota não é fruto do acaso. Josué, capítulo 7. Dispõe-te, santifica o povo e dize, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminares do vosso meio as coisas condenadas. Ou seja, Israel tem uma derrota na chamada planície de Gibeão. Ele vai numa cidade chamada Ai, é esse o nome da cidade, Ai, e nessa cidade sofre uma terrível derrota. Por quê? Porque havia pecado no meio de Israel. É a mesma coisa você querer lutar contra as trevas, você querer vencer no mundo espiritual, vivendo uma vida de pecado. Não vai funcionar. Porque há coisas condenadas. Deus condena o pecado. Não se meta com isso. E ali, um sujeito chamado Acã, ganancioso, ele toma para si uma capa babilônica, pega um recurso que não era para pegar, aquilo foi consagrado para destruição. Mas ele acha que ninguém vai ver. E, na verdade, Deus vê. É interessante como é que Deus vê. Não existe segredo no mundo espiritual, gente. Lucas 12, 2 diz, mas não há nada encoberto que não haja de ser descoberto, e nem oculto que não haja de ser sabido. Nada. Não tem pecado que você peque, não tem, que Deus não vai saber e que o mundo espiritual não vai perceber. Então, por que eu estou sofrendo? Por que eu estou sendo derrotado? Porque existe, sim, uma razão para o sofrimento e nós temos que investigar isso. A Bíblia vai dizer em Hebreus 4,13 que Deus vê. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles com quem temos que tratar. Algumas versões diz temos que prestar contas. Então não fique pensando assim, que você vai pecar e a tua vida vai continuar dando certo. Então, Deus é longânimo, é paciente, aí você peca uma vez, peca duas vezes, insiste no pecado mais um pouquinho, peca mais um tempo, e daqui a pouco, nós estudamos na semana passada, sobre a vida do rei Asa. O rei Asa é um cara que durante 46 anos ele vai muito bem, aí ele acha que ele pode começar a pecar. Ele é um homem de Deus, um vencedor de Deus,
E aí o que acontece? Ele começa a pecar, e aí parece que não deu nada. É como Adão e Eva. Não, pode comer, eu não morri. Mas ele come no capítulo 3, mas vai morrer no capítulo 5. Então, Asa, ele peca no capítulo 46, ou ele peca com 46 anos, e ele morre com 51 de uma enfermidade. Então, Deus dá tempo para a gente se arrepender. Não há nada que não esteja encoberto. Então, se você quer restaurar a tua vida, se você quer restaurar o momento da tua história, se você quer restaurar um pedaço da tua vida, uma área dela, você vai ter que se arrepender. E para você se arrepender, você vai ter que encontrar a razão do pecado. Neemias 1, de 3 a 4, ele faz a confissão da miséria dele. E disseram-me, os gestantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias 1, de 1 a 3, Deus, ele é revelado para ele o sofrimento. O que ele faz? Ele confessa a miséria. Ele não fica assim pensando, ó vida, ó azar. Ele confessa a miséria que ele está vivendo. Olha, eu estou fracassado, eu estou derrotado, eu estou destruído, eu estou aniquilado, passaram por cima de mim. Ele está falando a respeito da miséria e do sofrimento dele. Ou seja, uma confissão é um sacerdócio. Em Neemias 1, de 6 a 7, ele vai se posicionar como o quê? Como alguém que vai interceder pelo povo. É muito interessante que ele faz essa oração no capítulo 1, ele vai repetir essa oração no capítulo 9. É muito interessante. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti dia e noite, pelos filhos de Israel. Veja bem, ele está intercedendo pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado, de todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Então Deus usa um homem com quem ele fala face a face, que é Moisés. Ele dá mandamentos, Moisés então leva esse mandamento para o povo, e eles simplesmente ignoraram o mandamento. E aqui ele faz o quê? Uma confissão. O sacerdócio da confissão, ele funciona muito junto com a oração da intercessão. A oração de intercessão, uma oração de encontro, é uma oração onde você entra na presença de Deus para pedir misericórdia. E aqui, Neemias está confessando os pecados dos filhos de Israel, está confessando os pecados que eles cometeram contra o Senhor. Gente, e essa confissão restauradora é uma confissão que vai fazer toda a diferença na vida dos filhos de Deus. Isso é meio que ignorado nas igrejas, a questão da confissão. Mas a confissão de pecados é uma razão, é um princípio de perdão de Deus. Não é que você tem que ir lá e confessar para o pastor, não é que você tem que ir lá e confessar para alguém, mas você deve sim confessar para Deus. A Bíblia sugere que você deve confessar em alguns casos para as pessoas. Você está doente? Chama os pastores, eles ungirão com óleo, a oração da fé curará o enfermo. Confessai uns aos outros as vossas culpas para o quê? Para que sareis. Tem enfermidade, gente, que ela só vai sair, vai ser desautorizada na vida da pessoa quando ela confessar pecado. Eu certa vez tratei de uma pessoa que tinha um demônio, que o demônio era mudo. Quando o demônio manifestava no sujeito, ele ficava com a boca calada, travava mesmo, demônio mudo. E aí a gente expulsava o demônio, ele passou mais de 1 hora expulsando o demônio não saía não, gente. Então tem castas que são muito resistentes. Só que na hora que o pai, ele era um jovem, na hora que o pai dele falou assim, eu quero confessar que eu destruí a vida do meu filho, eu fui um pai abusivo, violento, e eu quero pedir perdão. Gente, quando ele falou isso, na hora, o demônio saiu do rapaz. Na hora, no mesmo momento. Então, é libertador quando você faz a confissão. A confissão
ela deve ser aberta e dirigida a Deus. Salmo 32, de 3 a 5, diz: quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então, a ausência de confissão produz esse tipo de sentimento. A mão de Deus fica pesada. O humor vai embora. Sabe, gente mal-humorada? Sabe, gente de mal com a vida? É gente que não confessa o pecado. Mas quando eu confesso o pecado, confessei-te o pecado e a maldade não encobri. Então o que veio? Veio a alegria de novo ao coração. O início de toda a restauração vai ter que passar pelo arrependimento. E o arrependimento, ele deve produzir uma confissão. A confissão, ela restaura. 2 Samuel 12, 13, diz assim: então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Davi é o cara do Salmo 32. Davi, ele tinha pecado contra o Senhor. Ele tinha pecado contra o mandamento do Senhor. Mas quando ele confessa, o profeta diz assim: então você não vai morrer. Por quê? Porque você desautoriza um espírito de morte da tua vida quando você confessa. É simples assim. A confissão, ela restaura uma vida inteira. Segundo Crônicas capítulo 6, é igualzinho 1 Reis capítulo 8. E aqui a Bíblia vai dizer a maneira ou em que casos você deve confessar. Se na terra para onde forem levados em cativeiro caírem em si, veja bem, eles foram levados em cativeiro. Está falando que é o seguinte: o pecado deles levou eles para dentro de uma prisão. E se converterem na terra do seu cativeiro, te suplicarem, dizendo: pecamos, cometemos iniquidade, procedemos perversamente. Se eles se arrependerem de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, aqui os tem levado cativos, e orarem, ouve então desde os céus, do assento de tua habitação, a sua oração e suas súplicas, e executa o seu direito, e perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. Então, o perdão, nós estamos falando de restauração, tá bom, gente? Então, antes de você restaurar, antes de Deus restaurar a tua vida, antes de você começar a restaurar a sua vida, você tem que entender que você pecou, você tem que confessar o teu pecado e você tem que renunciar a ele. É isso. Então tem muita gente que fala que, exemplo aqui de Israel: ai meu Deus, que bobagem que eu fiz, eu vou confessar. E o povo quer mágica. Não tem mágica não, querido. O que foi? Você se meteu numa dívida de 100 mil reais? Você se arrependa do que você fez, dos caminhos que você tomou, mas pague os 100 mil reais. Deus, com raras e honrosas exceções, ele não vai mandar um anjo entregar uma mala de 100 mil reais para você não, querido. Isso vai depender do teu esforço, isso vai depender do teu trabalho. Ah, pastor, eu fui lá e fiz uma bobagem com a minha esposa e destruí meu casamento. Querido, você quer restaurar? Confessa o pecado, nunca mais ande por esse caminho, e você vai lá e conserta com a tua esposa. Mas o casamento só vai voltar a ser o mesmo quando você investir nele. Vocês estão entendendo? Deus não vai mandar anjo para levantar as muralhas destruídas da tua vida, não. É você que vai ter que fazer o esforço. É isso que eu quero que você entenda. O papel do anjo é outro. Você errou, você vai lá e conserta. Deus fala para a igreja de Éfeso: veja onde você errou, volta lá atrás e pratica as primeiras obras. Então quem vai restaurar, querido, é você. Eu quero restaurar meu casamento, é você. Em 1 Reis 8, 35 a 36, fala a mesma coisa: quando os céus fecharem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem nesse lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, havendo-os tu afligido, ouve então dos céus, perdoa os pecados dos teus servos, do teu povo Israel, ensinando-os o bom caminho em que ande, e dá chuva na tua terra, que deste ao teu povo por herança. Ou seja, o que Deus está falando aqui? Quando você vê
que a tua vida secou, quando você vê que o céu fechou, que não dá, você não tem mais, se não tem água, não tem produção. Se não tem produção, não tem riqueza. Se não tem riqueza, tem pobreza. E a pobreza atrai a miséria. Ou seja, aprende de novo a investir no reino de Deus com a tua vida de santidade, que você vai ter uma colheita boa. Então, o arrependimento, ele é ligado diretamente o quê? A perdão. Deixa eu voltar à história de Jonas. Jonas capítulo 3, de 5 a 10, diz o seguinte: os ânimos de Nínive creram em Deus. Veja bem, eles estavam em pecado e creram em Deus. E proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior deles até o menor. A notícia chegou também ao rei de Nínive. E ele se levantou do seu trono e, despindo-se de seu manto e cobrindo-se de saco, sentou sobre as cinzas. E fez uma proclamação e a publicou em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres, dizendo: não provem coisa alguma, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, nem comam, nem bebam água. Mas sejam cobertos de saco, tanto os homens como animais, e clamem fortemente a Deus. E convertam-se, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhe faria e não fez. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso, para você entender esse texto. Jonas, ele sai pregando na cidade, caminho de um dia, e fala assim, ó: ainda 40 dias e Nínive será destruída. O povo é impactado por essa mensagem, uma mensagem muito curta, e se arrepende. É mais ou menos o seguinte: o teu pastor está pregando para você, e está falando: arrependa-se do seu pecado, volte para o seu marido, se humilhe diante do seu filho, diante do seu pai, conserta a tua vida. Aí você está fazendo o quê? Vou deixar para amanhã, vou deixar para depois da manhã, eu não vou pedir perdão, ele que tem que vir me pedir perdão. Ou seja, você não quer consertar. Quando você não quer consertar, querido, o juízo de Deus vem, não tem jeito. Não é que Deus vai destruir a tua vida, mas um pedaço da tua vida o pecado vai levar, como uma enchente pega e leva as coisas. É isso. O que aconteceu? O povo se arrependeu, e uma maneira naquele tempo de demonstrar arrependimento, o que era? Era você se vestir de pano de saco e sentar na cinza. O rei fica sabendo, o rei se converte, o rei senta no saco, se veste de saco e cinza, ele proíbe animais, homens, de comer, ele fala assim: todo mundo vai jejuar. Quem sabe Deus não muda o coração dele em relação a gente? Então veja bem, a bênção e a maldição, elas dependem do quê? Da obediência ou da desobediência, só isso. Quando o povo se arrepende, o juízo de Deus sobre o pecado é recolhido também. Não é que Deus se arrependeu do mal como se Deus fosse mal, não é. O juízo de Deus é contra o pecado. Quando você se arrepende, o juízo de Deus é o que? É suprimido. É simplesmente isso. Deus, ele dá bênção para quem obedece, e Deus, ele libera o juízo para quem desobedece. É simplesmente isso. E como Deus viu o arrependimento, interessante, a gente falou aqui que Deus vê, que Deus, ele tem uma perspectiva muito clara daquilo que acontece na sua vida. Quando Deus, ele vê que você se arrependeu, o juízo dele é afastado. Essa palavra arrependeu-se é uma atribuição de um sentimento humano para Deus. Não é que Deus se arrependeu como nós nos arrependemos, não é isso. É que, como não tem uma maneira de você dizer como é que Deus reage, a maneira mais próxima disso seria arrependimento. Em hebraico, aliás, em teologia, o nome disso é antropopatia ou antropomorfismo. O que é isso? É você dar um sentimento humano para Deus, você dá a forma de reação de homens para Deus, para você entender como é que funciona mais ou menos essa questão de arrependimento. Agora, existe uma exigência para a restauração, que é o quê? Que é abandonar o pecado. Ezequiel 18, 21, e tem um monte de textos, diz o seguinte: mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá e não morrerá.
de todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança, preste atenção nisso, contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Tenho eu algum prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. E ele continua. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e procedendo com retidão e justiça, conservará este sua alma em vida. Pois quem reconsidera e se desvia de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Portanto, eu vos julguei a cada um conforme os seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, para que a iniquidade não vos leve à perdição. Lançai de vós todas as vossas transgressões que cometeste contra mim, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois, por que morrereis, ó casa de Israel? O que ele está dizendo é o seguinte, a gente erra mesmo. E quando nós erramos, a nossa vida fica tão arrasada e destruída quanto os muros destruídos de Jerusalém. É um exemplo, é um símbolo, é uma metáfora viva. Só que, se você se arrepender do que você fez e não pecar mais, e andar segundo a palavra de Deus, o nome disso é conversão, aqueles pecados que você cometeu não serão lembrados por Deus. Pastor, agora é tarde para me arrepender. Não é tarde não, querido. Não é tarde não. Há tempo você se arrepender. Aquele homem na cruz, ele se arrepende na hora, do lado de Jesus. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então o arrependimento traz vida, traz restauração, traz recomeço. É isso que ele está tentando explicar aqui. O abandono do pecado, ele é um símbolo máximo do quê? Do arrependimento. O perdão, agora, é importante você entender, isso é o quê? Ele é condicional. O amor de Deus é incondicional. Ele ama todos. Mas o perdão de Deus, ele tem condições. Ah, Deus perdoa todo mundo. Olha para mim. Perdoa não, querido. A Bíblia não diz isso não. Provérbio 28:13 diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Você está escondendo o teu pecado, você está sonegando a verdade, você está achando que ninguém está vendo o que você está fazendo, mas está vendo. Deus está vendo. O que encobre as suas transgressões não vai prosperar não, mas aquele que confessa e deixa alcança o quê? Misericórdia. Então perdão não é para todo mundo. 1 João 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, e se eu não confessar os meus pecados, você não vai ser perdoado. Então o perdão é condicionado. É condicionado a quê? A você trazer à luz o pecado que você cometeu. Mas o quê, pastor? Existe uma importância no arrependimento. O arrependimento ele é ordenado por Deus. Agora, pois, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Atos 17, verso 30. Então, é uma ordem, notifiquem todos, dá ordem para que se arrependam. O arrependimento evita a morte espiritual. Se, porém, não vos arrependeres, todos igualmente perecereis. Lucas 13:3. O arrependimento é necessário para você ter vida e vida eterna. Atos 11:18. E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se, ou seja, pacificaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até os gentios Deus deu o arrependimento para a vida. Ou seja, o arrependimento pode atingir qualquer pessoa. O perdão pode atingir qualquer pessoa, mas depende de quê? De arrependimento. Tem gente que fala assim, o fulano não vai se converter nunca, o fulano não vai para o céu, o Beltrano ele é um ímpio, aquele homem vai para o inferno. A Bíblia diz que se você se arrepender, igualmente você vai ser salvo. Depende do arrependimento. Permite você entrar no reino de Deus. Mateus 4:17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O arrependimento é o desejo de Deus para todas as pessoas. 2 Pedro 3:9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia,
mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham o quê? Arrepender-se. Se todo mundo se arrepender, esse é o desejo de todos para a salvação. Jesus, ele veio justamente para quê? Para perdão de pecados. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao quê? Ao arrependimento. Então a palavra de Jesus não é uma palavra doce, não é uma palavra meia, é a palavra de Jesus, e é uma palavra que vem para quê? Para arrepender. A palavra profética vem para arrependimento. Arrependei-vos, porque somente o arrependimento produz limpeza no coração da gente. Isaías 1, 16 a 18 diz isso. Lavai-vos, purificai-vos, tirai diante dos meus olhos a maldade dos vossos atos. Ou seja, Deus não quer ver seus atos maus. E ele continua, cessai de fazer o mal, pare de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, buscai a justiça, acabai com a opressão, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. O que ele está dizendo? Que a pessoa mais suja, mais imunda, mais pecadora, mais cheia de imundície, se ele se arrepende, Deus transforma o coração do ímpio num coração branco como a neve, como a mais branca lã. É isso que ele está dizendo. Mas ele está convidando a gente para quê? Para a gente se lavar. Sabe quem fala isso? Tiago. O apóstolo Tiago, capítulo 8, capítulo 4, de 8 a 10, vai falar o seguinte: chegai-vos para Deus e ele se chegará para vós. Ou seja, depende de você ir lá em Deus. Se você se aproximar, Deus vai se aproximar. E ele continua: limpai as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante, purificai os vossos corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Torne-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Ou seja, você pecou, querido? Se humilhe. Conversa com Deus e diz: Deus, eu pequei. Limpe as suas mãos, limpai-vos as suas mãos, pecadores. Se aproxime de Deus, limpe o teu coração. Agora, tem gente que vem com o seu coração imundo, impuro, amargo, triste, se recusa a perdoar, se recusa a ser perdoado e está achando que Deus está recebendo o seu coração e não está. Há uma necessidade de pureza do arrependimento. Mateus 3, de 8 a 10 diz: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O que é o fruto de arrependimento que a Bíblia está falando aqui, que João Batista está falando? É uma vida que fala assim: eu pecava e não peco mais. Isso é o verdadeiro arrependimento. Então aprenda, querido. A sua vida só vai ser restaurada. Esse pedaço da sua vida só vai, se você se arrepender e começar a viver segundo Deus e não segundo a tua vontade. Você começar a viver segundo a palavra de Deus. Então tem muita gente que acha que é crente, Deus vai abençoar. Não é isso. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer a vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Também já está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada fora. O que João Batista está dizendo aqui pelo Espírito? Ele está dizendo para a gente que tem muita gente que acha que é evangélico, que é crente, porque é pentecostal, porque é batista, porque é presbiteriano, porque é metodista, porque é assembleano. Deus está ouvindo ele. Não está. Não está. Eu fui batizado. Gente, presta atenção. O batismo só tem valor se você se arrepender, senão não tem valor nenhum. É por isso que nós, aqui na igreja, só batizamos gente madura. Eu quero batizar meu filho. Mas teu filho tem quantos anos? Tem 6 meses. Não é não tem arrependimento, não funciona. Vocês entendem isso, querido? Eu não estou aqui julgando a fé de ninguém, nem a religião de ninguém. Eu estou dizendo que o batismo ele deve ser precedido de arrependimento. Aquele que crer e for batizado será salvo. E aquele que não crer já está condenado. Por que ele não fala aquele que não crer e não for batizado? Porque aquele que não crê não vai ser batizado de jeito nenhum, ele não quer. Não adianta eu pegar e dar um banho d'água nele e molhar ele. Então, o arrependimento, ele vem com o quê, gente? Com algo chegando, é conhecido como
como arrependimento de perdão. E existem o perdão em 3 fases. Número 1, a primeira fase é a confrontação, são as condições para que a pessoa tome consciência do pecado. Ih, pastor, eu nem sabia que isso era pecado, foi por isso que meus muros foram destruídos, foi por isso que minha vida foi arrasada. O confrontar é você falar assim, ó, não faça isso porque isso é pecado. É confrontar. Tem gente que se fala assim, meu irmão muda de vida, ele vai mudar na hora. Tem gente que fala, não, eu vou continuar. Então, não há a segunda fase, que é o arrependimento, que é tomar consciência de que algo estava encoberto. Quando eu faço libertação, eu quero fazer a pessoa trazer à memória as lembranças de derrota e de pecado do passado. E número 3, a confissão, que é a disposição de assumir o ônus do pecado. Eu pequei, somente contra Deus pequei. Então, confrontação, arrependimento e confissão faz parte das 3 fases da restauração. Agora, para a gente encerrar, existe um perigo da ausência de arrependimento. Hebreus 12:17 conta a história de um homem chamado Esaú. Pois sabeis que também, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Tem muita gente que demora demais para se arrepender. Tem muita gente que espera demais para se arrepender. Tem muita gente que tem uma vida tão cheia de pecado, ele fala assim, lá no final eu me arrependo. Ele não consegue se arrepender. Ah, lá no final eu largo de fumar, lá no final eu largo o meu vício. Gente, não dá tempo. O arrependimento pode vir em qualquer momento, nunca é tarde. Mas tem gente que não consegue achar lugar de arrependimento. Ele vai querer buscar e não vai encontrar. Então, querido, ouça Deus hoje. E se você quer restaurar a tua vida, restaurar a tua história, se arrependa agora, em nome de Jesus. Arrependimento é muito mais do que tristeza, que você fica, ai, eu pequei. Arrependimento é você mudar a tua história. É dizer, eu não vou mais fazer, eu não quero mais fazer. Amém? Vamos orar, eu quero orar pela tua vida. Se você quer entregar a tua vida ao Senhor Jesus, o momento é hoje, é agora. Você pode fazer na sua casa, aonde quer que você esteja, colocando a mão no seu coração, ou se ajoelhando, se você puder, ou então confessando ao Senhor teus pecados e dizendo que você precisa do Senhor Jesus para a tua vida. Vamos orar? Deus e Pai querido, eu quero confessar as nossas mazelas, quero confessar os nossos enganos. Queremos aqui juntos, Pai, com o teu povo da tua igreja, confessar que o teu amor sobre nós exige para a nossa salvação a pureza das nossas mãos, a pureza do nosso coração. Queremos dizer que andamos por caminhos tortos, por direções de desobediência. Nós tomamos, Senhor Deus, para nós, conselhos que não vêm do Senhor, e nós destruímos a nossa vida. Nós estamos olhando agora para a nossa história arrasada, para a nossa história destruída, e te pedimos perdão em nome de Jesus. Queremos confessar o nosso pecado, queremos confessar a nossa iniquidade, mas também queremos mudar a nossa história e mudar a nossa vida. Portanto, Pai, fortalece o nosso caminhar, que só mantenha os nossos olhos fixos no Senhor, para que a gente, Pai, possa viver para a glória do Senhor e a gente possa começar a restaurar a nossa vida. Dá-nos forças para que a gente restaure as muralhas caídas da nossa vida, para que a gente levante as defesas da nossa história e para que a gente tenha vida eterna e entrada certa no reino dos céus. Nós oramos assim pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, querido? Eu tenho um recado para você. Aqui na descrição do vídeo tem um link chamado Rota Membresia, que é a direção que você toma para ser membro da Igreja Batista de Bom Retiro. Então, se você quer ser membro aqui na Igreja Batista de Bom Retiro, você vai ser muito bem-vindo e nós queremos abençoar a sua vida. Lembre-se disso, nossos cultos já estão liberados para também quem tem mais de 60 anos e crianças. Então, você pode vir, nós estamos mantendo o isolamento social, estamos mantendo o isolamento das cadeiras, todo mundo de máscara, tá bom?
O ministério infantil não está funcionando, mas você pode trazer seu filho. Ele vai ficar sentado do seu lado. Você que faz parte do mesmo núcleo familiar, pode sentar juntinho. Nós preparamos aqui o culto para você. Domingo, 10 da manhã, eu te espero aqui. Tem ceia do Senhor próximo domingo. E domingo à noite também, às 19 horas, também tem ceia do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida agora e sempre. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, um beijo no seu coração. Fica na paz, olha, curte essa mensagem, compartilha e segue a gente nas redes sociais. Fica com Deus.